E cada vez mais a permanência de Renato Portaluppi no Grêmio em 2025 fica em xeque. Mas se ele sai do tricolor, quem é que vem? Como é que foram as outras substituições de Renato nas suas 3 passagens? A direção do Grêmio tomou escolhas que se mostraram muito erradas e a gente vai relembrar isso logo depois da vinheta. Sejam muito bem-vindos ao canal, não esquece de curtir esse vídeo, deixa os teus comentários e se não for inscrito, te inscreve e ativa o sininho, ativa as notificações para saber de tudo o que acontece por aqui. Renato Portaluppi é inegavelmente o maior ídolo da história do Grêmio. Como jogador, conquistou o principal título, o Mundial de 83, também a Libertadores daquele ano. Como treinador, também foi campeão da Libertadores, fato que deixa ele como o único brasileiro a ganhar Libertadores como jogador e como técnico. E, claro, também a Copa do Brasil de 2016. Mas, em 2024, o técnico está enfrentando algo que ele não tinha visto ainda. Boa parte da torcida do Grêmio quer a sua saída, não está concordando com as decisões do Renato Portaluppi. Mas e se Renato sair do Grêmio? Quem é que vem para treinar o tricolor em 2025? Essa é uma dúvida grande. O que será que Antônio Brum, vice de futebol, e também o presidente Alberto Guerra vão fazer? Nas outras 3 passagens, lembrando, essa é a 4ª passagem de Renato como técnico, ele já tem mais de 530 jogos como treinador do Grêmio, mas nessas outras 3 passagens, como é que ele foi substituído? Vamos relembrar um pouco disso. A primeira passagem do Renato aconteceu em 2010. Ele foi trazido, inclusive tendo o Alberto Guerra como um dos homens do departamento de futebol. Ele e Rui Costa foram aí os responsáveis por trazer o Renato pela primeira vez como treinador do Grêmio. Em 2010 ele fez uma campanha excelente com o time, chegou na 4ª colocação do Campeonato Brasileiro, naquele time que tinha um ataque do André Lima e do Jonas, o Jonas que estava voando, mas em 2011, permanecendo no cargo, já com uma troca de gestão, o Renato Portaluppi não foi bem. A campanha da Libertadores foi muito fraca, muitas derrotas, caindo nas 8ª de final, e teve perdas, é óbvio, no time. O próprio Jonas foi negociado, uma polêmica da negociação do Jonas. E ele acabou deixando o Grêmio. Renato pediu demissão. Ele pediu para sair na metade ali, em meados de 2011. E o que fez a direção do Grêmio, que tinha como presidente o Paulo Odoni e como vice de futebol Antônio Vicente Martins, contratou Julinho Camargo. Julinho Camargo, que era o auxiliar técnico de Falcão no rival, no Internacional, e eu não sei porquê eles acharam que seria uma boa ideia substituir o Renato, que óbvio não tinha o tamanho que tem hoje como treinador, mas já era o maior ídolo do clube como jogador, né? Então tinha esse fator. Eles acharam que seria uma boa substituir pelo Julinho Camargo. E a passagem do Julinho Camargo como treinador principal do Grêmio foi bem curta. Ele ficou no tricolor apenas 6 jogos, tendo uma vitória somente, 3 empates e 2 derrotas. Não foi uma boa escolha, foi uma escolha muito esquisita na época. Julinho Camargo, que passaria por clubes de menor expressão e hoje, inclusive, trabalhando ali em uma posição que não que é mais de gestão ali do futebol no próprio rival Internacional. Então, não deu certo. Vamos pular para 2013, final de 2013. Naquela temporada, o Renato tinha conseguido mais uma vez, né, uma excelente jornada no Campeonato Brasileiro. O Grêmio terminou naquela temporada como vice-campeão. Mas a negociação para sua renovação não deu certo. E aí o que fez o Grêmio lá em dezembro? Contratou Anderson Moreira, também popularmente conhecido como Ents Moreira, mineirinho. Bom, o Anderson, que se dizia um discípulo de Ricardo Drubski, né, era visto naquela época como um estudioso da bola, como um treinador que tinha um refino, né, técnico, alguma coisa nesse sentido. Até mesmo eu lembro de algumas faixas na torcida pedindo a sua saída, né? Fora Anderson, algumas delas dizendo arrogante, alguma coisa assim.
No Grêmio, que tinha como presidente em 2014 o Fábio Koff, e no futebol estava o diretor executivo Rui Costa, e tinha como assessor de futebol, na época, o Marcos Quitolina, o Anderson Moreira fez 37 jogos como treinador, com 20 vitórias, 10 empates e 7 derrotas. 63,1% de aproveitamento. Olhando assim friamente, até não parece ruim, mas o Grêmio, naquele ano, perdeu o Gauchão para o seu maior rival, inclusive com goleada de 4-1, e no Campeonato Brasileiro tinha números ruins e preocupantes durante a passagem do Anderson Moreira, que se encerrou em julho daquele ano. Aí a gente chega no fatídico ano de 2021, né? O Renato Portaluppi era técnico do Grêmio, vinha ainda naquela passagem exitosa, que foi campeã da Libertadores de 2017, da Copa do Brasil de 2016, mas na Libertadores, nas fases preliminares, terceira fase ainda, antes da fase de grupos, o Grêmio caiu pro Independiente del Valle. E aí o Renato pediu o boné, pediu para sair em abril de 2021. Para o seu lugar foi contratado Thiago Nunes. Nessa época, o presidente aí era o Romildo Bolzan e tinha o Marcos Herrmann no futebol. E a campanha do Thiago Nunes teve aí 20 partidas com 10 vitórias, 5 empates e 5 derrotas, um aproveitamento de 58,3%. Em alguns jogos ele foi substituído, é bom dizer aqui, por seus auxiliares, porque era aquela época do Covid, ele chegou a ser diagnosticado com Covid, aí não entram nessa conta. Campeonato Brasileiro, início desastroso, que o Grêmio tentou recuperar e não conseguiu. E você vai lembrar disso, porque 2021 foi um ano em que o Grêmio caiu para a segunda divisão. Bom, o que eu quero dizer com essa lembrança, né? Com as escolhas erradas feitas por diferentes dirigentes, incluindo aí o Fábio Koff, que é um totem no Grêmio, né? O eterno, saudoso doutor Fábio André Koff, o Paulo Odoni, que tem diversos méritos também ao longo da história do Grêmio, diversas vezes presidente do Grêmio, e também o Romildo Bolzan Júnior, que tem, apesar de muitos erros, as suas virtudes. Foi um presidente marcante na história do Grêmio. Eles erraram. As decisões que foram tomadas foram em treinadores que fugiam demais das características do Renato. Se você parar para pensar, Julinho Camargo, Anderson Moreira e o senhor Thiago Nunes têm em comum o quê? São treinadores mais estudiosos, mais refinados, mais rebuscados, e não deram certo. Não deram certo. Fugiu demais. Muito por quê? Muito porque o Renato ele é muito bom na formação de grupos, na gestão dos seus grupos, e quando ele sai, aquele grupo ele fica renatizado, digamos assim. Eu torço para que o Renato saindo, e eu defendo a saída dele em 2025, o Alberto Guerra e o Antônio Brum sejam mais assertivos e não tão disruptivos. Não dá para chutar o balde, porque esse grupo atual tem muito do Renato. Ou será que eles vão mexer nesse grupo? Vão fazer uma limpa? Aí a história pode mudar. Mas e você? Quem é que você traria para o lugar do Renato? A minha opção seria o Vojvoda, do Fortaleza. Mas é impossível tirar ele de lá, porque o projeto é muito bom, ele está muito alinhado com o projeto e o Fortaleza está brigando aí com o Botafogo pela ponta de cima do Campeonato Brasileiro, mas seria a minha opção. E a sua? Deixa aqui nos comentários. Por enquanto é isso, saudações tricolores e até mais.